Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desse domingo, dia 13, Romanos 3, 29 a 31. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Há uma questão religiosa que divide as opiniões. Alguns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Os judeus do Novo Testamento, esses judeus que recebem essa carta aos Romanos, ela é uma carta aos Romanos, mas é uma carta à Igreja de Roma. É uma carta onde os judeus que moravam em Roma iriam tomar conhecimento também. E os gentios que moravam em Roma também. E sempre houve uma questão muito séria entre judeus e não judeus. E a questão não era provocada pelos não-judeus, mas era provocada pelos judeus que não aceitavam que os não-judeus pudessem ser salvos. E quando um não-judeu confessava aceitar a Jesus, ele tinha que se tornar judeu através de uma prática do Antigo Testamento que chamava circuncisão, para poder ser considerado salvo por Jesus. E a luta grande de Paulo foi não apenas com os judeus, mas com os próprios apóstolos, foi exatamente essa. Lembrando que Pedro, que foi um líder no grupo dos apóstolos, quando ele vai à casa de um homem romano, e este homem, então, recebe a palavra de Deus e recebe a salvação, Pedro depois tem que justificar porque foi à casa de Cornélio. Porque os judeus não aceitavam que os não-judeus se arrependessem e crescem no Evangelho. E essa luta de Paulo foi tanta que ele teve um probleminha até com o próprio Pedro. E ele disse que Pedro, quando chegou em determinado local que ele estava muito bem entre os gentios, mas quando começaram a chegar os judeus, ele começou a se afastar dos gentios para ficar junto com os judeus. E houve então uma discussão entre Paulo e Pedro. E Paulo declara que Pedro era repreensível. Então Pedro deve ter aceito a repreensão de Paulo. E hoje nós vivemos a mesma questão religiosa. Não há mais perseguição de judeus, porque nós não temos mais a diferença de judeus, mas há a diferença, embora não haja perseguição, há a diferença. Algumas religiões estão acrescentando fatores para a salvação. Para essas religiões, Jesus não salva. Para essas religiões, Jesus salva. Mas Jesus só te salva se você guardar a lei. Jesus só te salva se você guardar o sábado.
Jesus só te salva se você subir no monte para orar, que não existe nada na Bíblia, não existe nada na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que faça essa exigência. A exigência de determinado tipo de roupa, não existe nada. É claro que existem as modas que eram usadas e as modas que são usadas hoje. Enfim, estão mudando o poder de salvar de Jesus, que é único e absoluto. E por isso, Deus tem sido colocado de lado por causa dessas questões. E eu quero dizer que Deus veio para todos. Deus veio para aqueles que acham que devem guardar a lei, e Deus veio para aqueles que acham que a lei é guardada através da fé. Nunca poderemos esquecer que a lei é para ser cumprida, mas nunca a lei deve ser colocada acima da graça que alcançamos pela fé. E essa graça, ela vai completar a lei que existe, porque através da graça nós cumprimos a lei. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.